Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do batismo de fogo que nos transforma em tochas vivas. O batismo de fogo que nos transforma em tochas vivas. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, a sua Bíblia, em Lucas no capítulo 3, verso 16, e também fosse projetado na tela. Lucas 3, 16. É um texto maravilhoso. Nós vamos ler somente esse versículo e depois nós voltaremos ao contexto completo desse momento. Esse texto diz assim, Lucas 3,16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Espírito Santo e fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Pai amado, ansiamos por mais disso em nossas vidas, no nome de Jesus. Por volta do ano 30 da nossa era cristã, debaixo do reinado de Tibério César, e quando Pôncio Pilatos era governador da província de Judéia, ali da região do deserto, apareceu um homem cheio de poder. Veio um homem à palavra de Deus. E o nome desse homem era João. Um homem totalmente diferente dos demais. Como o cargo que ele tinha de sacerdote, de profeta, ele poderia andar vestido da forma mais fantástica que quisesse, de acordo com os preceitos de Deuteronômio, vestido em roupas de seda, em túnicas maravilhosas, mas ele veio vestido, falando no meio do deserto, vestido com roupas de peles de camelo, que era totalmente avesso aos costumes judaicos, comia gafanhoto e mel silvestre, e ele estava cheio do poder de Deus. E veio a palavra dele, e ele andou ali pela circunvizinhança da região da Judéia, circundando ali a região do Rio Jordão, e quando ele caminhava por todas essas áreas, ele ia pregando para todas as pessoas o arrependimento dos seus pecados e o batismo, também em função disso. O batismo do arrependimento e para a remissão dos pecados. Então ele andava por todo lugar e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que estava chegando o tempo que o Messias, tão esperado, estava por vir. O reino de Deus, e os judeus esperam o Messias até hoje, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, os judeus são filhos da promessa, mas ainda não receberam o Messias, e um dia eles vão descobrir na segunda volta de Jesus que ele é o Messias realmente, e que eles perderam milênios, séculos, não entendendo isso. Mas arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. João Batista era o cumprimento de uma promessa, de uma profecia messiânica dada por Isaías 700 anos antes do nascimento dele. Isaías, no capítulo 40, nos versos de 3 a 5, que eu peço que projete também, diz que ele prepararia o caminho do Messias. Haveria um homem cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade, que viria no poder de Elias. Por isso, Elias também se vestia do mesmo jeito. Era totalmente avesso a qualquer regalia. Simplesmente tudo que ele precisava era depender única e exclusivamente de Deus. E aí, Isaías diz: será uma voz que clamará no deserto. Uma voz que clamará no deserto:
no meio de ausência total de vida, porque o mundo estava morto no maligno, no pecado. Uma voz que clama no deserto, e ele veio ali no deserto da Judeia, e ali ele começou a falar: preparai o caminho do Senhor, do Messias, e endireitai as suas veredas. E será que nessa ocasião, quando esse homem vier, todos os vales serão aplainados, e todos os outeiros, todos os montes, eles serão nivelados, ou seja, não haverá mais ninguém que tenha qualquer destaque, todos estarão iguais perante a palavra de Deus, desde o mais rico até o mais pobre, do menor ao maior, da criança ao idoso, todos estarão aplainados, todos estarão nivelados na mesma forma, não haverá diferença nenhuma social, e os caminhos tortuosos serão retificados, escabrosos, aplainados. Caminhos tortuosos, por quê? Porque os caminhos do pecado deixarão de existir, e haverá um caminho reto, e a partir desse dia, pau que nasce torto, se transforma e morre reto. Com Jesus, porque o Messias veio para fazer essa obra, retificar as trajetórias, retificar as veredas que o inimigo prejudicou e atrapalhou, desde o projeto eterno de Deus, lá no início do Éden, quando ele estragou todas as perspectivas do homem de ter a vida eterna e ser feliz. E o principal da vinda do Messias: toda carne. O último versículo desse texto 5 diz: toda carne, todo homem, todo ser humano, todo ser vivente da espécie humana, toda carne verá a salvação de Deus, a obra redentora de Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. João era essa voz que estava profetizando, que anunciava esse momento, que estava falando no deserto. Já tinha sido anunciado 700 anos antes do nascimento, e ele tinha tanto carisma, tanto poder, tanta autoridade, que as pessoas se locomoviam de onde estivesse, de qualquer lugar, para ir ao seu encontro, e chegavam perto dele, não conseguiam ficar indiferentes, todos queriam ver alguma coisa. Eles entenderam que havia algo novo, e eles sabiam que eram pecadores, e eles sabiam que não conseguiam colocar em ordem suas vidas. Eles experimentavam aquela situação de Paulo: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E muitas vezes tem sido os nossos problemas. Nós não podemos negar isso. Nós nascemos em pecado. Quantas vezes você e eu, meu irmão, passamos por essa experiência? O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Impactadas as multidões iam ter com eles, e ouviam com o João Batista, e ouviam a sua mensagem, e diziam assim: que faremos então? Produzam frutos de arrependimento, porque o machado está sendo colocado na raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto, será cortada, e será jogada, e será lançada fora. Mas o que faremos então? Muito fácil: se você tem 2 túnicas, dê uma. Se você tiver assim também comida, faça o mesmo. E chegavam os publicanos, cobradores de imposto para Roma, que eram odiados dos judeus: que faremos? E nós o que faremos? Eles: não cobrem mais do que é justo, dizia João Batista. E os soldados chegavam para João Batista e diziam: e nós o que faremos? Não maltratem as pessoas, não aceite denúncia falsa, estejam satisfeitos com o seu soldo, com o seu salário, para que não entreis em corrupção, pegando dinheiro para aprovar leis. A ninguém maltrateis, ele dizia para o soldado. Pela primeira vez, no contexto histórico,
aparecia alguém que trazia um discurso muito claro, que muito mais importante do que ser religioso, era produzir frutos, ter uma vida de caráter, de dignidade, de pureza, de busca a Deus, para evitar a hipocrisia. Era necessário que houvesse coerência entre o discurso e a atitude. Não só ortodoxia, mas também ortopraxia. Não só belas palavras, mas atitudes dignas do caráter de alguém que foi transformado. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência do cristianismo. E eu não sei há quanto tempo vocês estão aqui na comunidade, eu estou há 33, já para 34 anos, e eu ouço isso do pastor Carlos Alberto desde aquela época. Ele sempre fala, sua vida tem que falar mais alto que o seu discurso. Não é assim? Na sua casa ele também deve repetir a mesma coisa. Ele fala para os filhos, e nós somos os filhos dele por adoção espiritual. Sua vida tem que falar mais alto, suas atitudes têm que falar mais alto. Sua vida tem que falar tão alto, se precisar, use palavra também para falar alguma coisa, mas sua vida tem que falar muito alto, porque ela diz tudo sobre você. Os seus filhos não vão guardar suas palavras, seus amigos não vão guardar suas palavras, mas eles vão guardar as suas atitudes, eles vão guardar o seu exemplo. Esse é o poder transformador da palavra de Deus. E essa coerência era exatamente o que faltava para os religiosos da época, que eram os publicanos e os fariseus. Era exatamente o que faltava aos fariseus. Porque os fariseus, eles colocavam uma carga enorme de faça isso, faça aquilo na vida das pessoas, mas eles não conseguiam fazer isso nem com um dedo movimentar. Eram acomodados, falavam uma coisa e praticava outra. O exemplo mais clássico disso foi lá em Mateus, no Evangelho de Mateus. Por favor, veja na projeção, meu querido, e você abra sua Bíblia aí, no capítulo de número 23, no verso de número 27, onde ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, porque são semelhantes a sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de ossos de todo tipo de imundície. Sabe quando você vai no cemitério e você vê aquela campa que foi reformada e que está bonita? Mas não dá para perder a essência, não dá para fugir da realidade que dentro existem ossos, contaminações e coisas deterioradas. Não dá. Mas isso faz parte do retrato que é o nosso corpo, que volta ao pó. Agora, o duro é quando as pessoas se comportam como sepulcros caiados. Falam, mas não conseguem viver. E João Batista falava, o caminho é fácil, arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos pecados. Arrependei-vos e sejam batizados para a remissão do pecado. E diante dessa sabedoria, de autoridade e de carisma que tinha João Batista, as pessoas ficavam confusas. Escuta, será que esse João Batista não é o próprio Messias? Será que esse João Batista, ele é tremendo, ele tem poder, ele tem autoridade, será que ele não é o próprio Messias? Será que ele não é o Cristo que haveria de vir? Só abrindo um parênteses, talvez tenha pessoa que não saiba disso, mas o nome de Jesus é Jesus, ponto. Jesus, o Cristo ou o Messias, é um título, tá? O nome dele não é Jesus Cristo. Jesus é o nome, Cristo é um título que significa ungido, enviado, para desenvolver uma tarefa, tá? Então, no grego é Cristo, no hebraico é Messias.
Então, será que não é ele o Messias? E essa situação começou a gerar uma tensão tão grande, porque até depois da morte de João Batista, vocês estão lembrados que Jesus perguntou para os discípulos: e o que o povo diz de mim? Aí eles dizem uns dizem que você é Elias, e os outros dizem que você é João Batista. Mas o próprio João Batista, foi aí que ele fez questão de realçar essa verdade, uma declaração de humildade, de identidade. Imagina se um homem com uma vocação e um chamado de 700 anos antes do seu nascimento, nesse momento, subisse na cabeça a fama e a glória. Mas aí ele falou aquele texto que vocês ouviram: e na verdade, eu vos batizo com água. Mas vem aquele que é tão poderoso que eu não sou digno sequer de chegar nas sandálias dele e desatar. Não posso sequer encostar nele. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isso ele estava profetizando, que aquelas pessoas e aqueles que se seguiram na história, eu e você, meu irmão, e você, minha irmã, e você que nos acompanha em casa, todos nós, com o batismo que viria de Jesus, com o Espírito Santo e com fogo, nos transformariam em tochas vivas, em chamas para Deus. Eu repasso para vocês isso nessa noite, que nós vivemos um tempo apocalíptico, meus irmãos. Nós vivemos um tempo, não de temor, viu? Mas de colocar a vida em ordem, de levar a sério as coisas de Deus. Eu não sei quanto tempo durará, mas uma coisa eu sei: não dá mais para viver uma vida titubeante, uma vida meia boca cristã, cristãos titubeantes, mornos, cristãos que não levam Deus a sério. Não dá mais para viver. É chegado o tempo de abraçar a causa e clamarmos pelo Espírito Santo, que nos transforme em tochas vivas, em chamas para Deus. O tema dessa série, como o pastor Ronaldo falou, é em chamas para Deus. Lembra que eu falei? A cada série, eu estou vivendo um momento novo na minha vida, e nesses 8 meses, pastor Ronaldo, a cada série eu tenho sido transformado. Eu não estou adquirindo conhecimento. Isso aqui não é mais uma série bonita, porque, nossa, a série está legal e eu vou participar. Não. Isso aqui você tem que chegar com a perspectiva: o que eu posso mudar na minha vida a partir do que eu ouvirei? O que eu posso mudar na minha vida a partir do que eu ouvirei? É muito mais do que coisa bonita. É muito mais. É um desafio de uma vida intensa, porém, que nada mais é do que a vida cristã normal. Não é sobrenatural? Não, não é. Eu já tenho dito em outras mensagens, ou nas quartas-feiras, que não tem essa questão de sobrenatural. A partir do momento que você está em Deus, as coisas começam a acontecer e se tornam naturais, desde que você anseie por isso. Você cantou isso: anseio por mais de ti. Jesus disse assim: vocês não pediram nada até agora, peça para que a sua alegria seja completa, porque se vocês pedirem, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Meu Deus, você está preparado para isso? Mas você quer. Se você não quer, eu quero. Se você não quer, eu quero. Vida cristã normal. É simples. Eu vou testemunhar de uma coisa que é muito longe do que em chamas para Deus, tá? Mas é um pequeno passo que eu tenho vivido na minha vida profissional e que me entusiasma. Mas de repente eu estava pensando no que eu compartilharia com vocês nessa noite, e eu percebi que faz muito tempo que eu fiquei tão contente com essa fase que eu parei. Sabe o que acontece? Eu tenho o meu consultório
como o pastor Ronaldo disse, eu sou médico, e não raramente tem pessoas que entram muito mal no meu consultório, muito mal. Tanto de ordem física como espiritual e emocional. Vou tirar a questão no consultório, eu vou considerar como mental. Chegam atordoadas, quase surtando. Chegam num quadro que chega a ser conflitante, que chega e cria uma tensão. Agora, pela pandemia, eu ia falando graças à pandemia, não, agora por causa da pandemia a gente espaçou mais as consultas, então elas não causam choque nos demais, que antes a sala ficava lotada, né? Agora não, tem que entrar um paciente por vez, a gente atende e dá mais tempo. Mas eram pessoas que na sala de espera chegavam ansiosas, querendo falar comigo, contar o que estava passando, e de repente ela entrava na sala e falou, eu não sei o que está acontecendo, mas aqui na sala de espera, eu estava tão preocupado, eu falei, não posso esquecer nada, olha o que eu estou sentindo, que eu cheguei, e daí a pouco ela começava a acalmar, na sala de espera. Isso acontece muito frequentemente. Na sala de espera as pessoas começam a entrar num clima de normalidade, e os místicos talvez digam, não, Jorge, que a tua energia é muito boa, já ouvi muito isso. Não é não, não é não. É que eu oro todos os dias para começar o meu dia no consultório, e eu peço para o Espírito Santo estar permeando aquele ambiente lá, está penetrando nas pessoas, abrindo espaço para que eu ore por eles, abrindo espaço para que eu passe a palavra de Deus, abrindo espaço, isso começa a acontecer. Mas, sabe, irmãos, eu quero mais. É como eu disse, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Eu vou contar para vocês um anseio que eu tenho. Um anseio por mais de ti. De tocha viva. Sabe? Eu sonho com um dia que eu vou passar por uma pessoa e vai acontecer o mesmo que aconteceu com Pedro quando ele passava, que a sombra dele curava. Eu anseio por isso, que a minha presença seja curativa. Se você não sonhar, meu irmão, e não jogar o seu coração e correr atrás, anseio por mais de ti, transborda em minha vida. É o cântico que nós cantamos. Nós precisamos desejar isso, meus irmãos. Sabe, isso nos volta a desafiar, sabe? Isso, eu sei, é muito longe, como eu disse, essa experiência é pequena. Não é nem chama, é uma lamparininha, sabe? Mas eu estou aí, eu vou continuar. Essa série está me motivando, pastor. Sou grato a Deus, está me motivando, eu quero mais, eu quero mais. Eu vou me dedicar mais. Eu orei por vocês para que acontecesse mais nessa reunião. Porque eu anseio mais de Deus. Sabe, isso nos desafia a buscar mais e mais essa promessa da palavra que veio por João Batista. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas dois valores são muito importantes nessa busca. E isso cabe a gente considerar. O primeiro não faz parte do motivo dessa noite, mas eu vou só passar rapidamente, 2 minutinhos. Óbvio, a questão da santidade. Antes de eu vir para cá, já teve série sobre a santidade, pastor? Está aí um grande desafio, hein? E quando falo em santidade, eu não vou fazer nenhuma definição, como eu disse, não é o propósito de hoje aqui, mas eu vou replicar uma mensagem que o nosso pastor, o pastor Carlos Alberto, tem o nosso pastor, o pastor Ronaldo, e o nosso pastor, que é o pastor Carlos Alberto, que é ele que unge todos os pastores. Pastor Carlos Alberto, esses dias, teu pai colocou uma mensagem maravilhosa. Ele falou assim, com relação à santidade, que o ourives trabalha com ouro, e ele vai trabalhando tanto, vai incendiando aquele ouro, vai mexendo, e quanto mais puro ele fica, sabe, o ponto máximo de pureza é quando o ourives olha no ouro, na peça, e vê refletido na peça, na joia,
a sua própria imagem. Meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida. E Ele vai trabalhar tanto, tanto e tanto. Mas Ele vai trabalhar tanto, tanto e tanto. Não sei como, para cada um de um jeito. Mas vai chegar um ponto que Ele vai olhar para você e Ele vai se ver em você. Olha, eu estou vendo Jesus nessa pessoa. Eu estou vendo o Espírito Santo. E isso vai encher o coração de Deus de alegria. Ô meu irmão, isso é o que Deus deseja para você. Isso é o que Deus quer para você. Isso é uma vida de santidade. É um caminho. É um processo. E que você e eu caminharemos mais e mais. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, sempre crescendo de glória em glória. Até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é o nosso querido Jesus. E com certeza, quando chegar nesse ponto, a gente vai estar um pouquinho antes, a gente vai para a eternidade, e lá estaremos com Ele, e o veremos face a face. Bendito é o nome do Senhor. A segunda circunstância que tem a ver com a nossa busca nesse processo de enxamas para Deus, é a intimidade com o Espírito Santo. E a respeito da intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo e o fogo estão sempre relacionados simbolicamente. Interessante, porque quando a gente fala de Espírito Santo, a primeira forma simbólica que nos vem à mente, qual que é? De um pombo, de uma pomba. Isso foi um episódio que aconteceu no batismo de Jesus. Tem mais algum, pastor? Não, né? Foi um episódio. Mas fogo, ele é sempre citado como fogo. Fogo. Fogo ardente. O Espírito Santo é essa maravilhosa pessoa, terna, amorosa, que cuida, consola, conforta, que enche o nosso ser, que nos motiva, que nos faz lembrar as palavras de Jesus, que abençoa as nossas mãos para que tudo quanto nós tocarmos prospere, que abençoa as nossas mãos para que nós toquemos as pessoas. Tem alguém enfermo? Toque, impõe as mãos sobre eles. Todo mundo aqui tem mão? Deixa eu ver a mão de vocês. Todos vocês são profetas do Altíssimo, sacerdotes, pessoas abençoadas, que se vocês crerem, estiverem nessa busca, Senhor, anseio por mais de Ti, eu quero mais de Ti, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Sabe, quão surpreendente é que essa pessoa tão dócil, tão doce, tão maravilhosa como o Espírito Santo, tenha como símbolo o fogo ardente. Por isso que o Espírito Santo, ele vem e se manifesta com fogo. No Pentecostes, qual foi a figura que aconteceu? Eles estavam reunidos, 120 pessoas no local, lá em Jerusalém, e de repente, o fogo cai. E desce como labaredas, chamas de fogo sobre as pessoas que estavam lá. E aqueles homens são cheios, se transformam em tochas vivas, a tal ponto que eles falam línguas, cada um falando línguas estranhas, e as pessoas de outras nações ouviam nas suas próprias linguagens, na sua própria língua nativa, e entendiam o que eles estavam falando. Veja que coisa tremenda, o fogo é algo fantástico, o fogo atrai, o fogo motiva, o fogo provoca fogo, porque a função do fogo faz parte da natureza do fogo incendiar. Faz parte da natureza do fogo incendiar. E foi isso que o Espírito Santo veio fazer, ele veio trazer fogo na sua vida para que você incendeie outras vidas, para que anseiem por mais de Jesus e possam cantar junto com a gente e possam ter vidas transformadas. Note que aqueles homens que estavam em chamas para Deus, eles mudaram a história da humanidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a igreja não começou no dia que Jesus nasceu.
A igreja começou nesse dia do Pentecostes, com aquelas 120 pessoas. Foi o primeiro dia da igreja cristã. Foi naquele primeiro dia. E eles tiveram tanta influência nesse planeta que mudou a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Antes e depois. Nós vivemos no ano de 2021, dia 12 de setembro, depois do advento do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, meus irmãos, sabe? Foi naquele dia que Pedro fez aquele discurso maravilhoso. Logo depois, aqueles homens estão embriagados. Pedro levantou e falou, não estou embriagado não, e falou, e quando chegou no final ele falou assim, saibam de uma coisa, esse Jesus ao qual vocês crucificaram, Deus o fez Cristo e Senhor. E aquelas pessoas entraram num constrangimento, deu uma angústia no peito, deu uma ansiedade no coração deles, e eles falaram, que faremos então, irmãos? Arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. E isso será bênção para vocês, para os que vierem depois de vocês, para os filhos de seus filhos, e até todos os tempos, e chega até nós, meus irmãos. Você não nasceu simplesmente para ser participante de uma igreja. Você nasceu para fazer parte de um povo abençoado, cheio de fogo, cheio de poder, sabe? Cheio de autoridade. Sabe quando é que terminou o poder do Espírito Santo na igreja? Durante 3 séculos, os primeiros 3 séculos da igreja, até o começo do século IV, a igreja crescia e era perseguida. Vocês já ouviram falar de quem gosta de cozinhar e fazer pão caseiro? Fala, irmã, quanto mais bate na massa, mais ela cresce. Quanto mais apanhava, mais crescia o cristianismo. E cresceu tanto, que começou a tornar um incômodo para os dirigentes daquela época, e principalmente para o Império Romano, que já estava praticamente falido e dividido. Eles estavam divididos entre o Império Romano, que ficava com sede em Roma, que já estava falido, e uma outra parte estava indo para o Oriente da Europa, que era comandado por Constantino, que em homenagem a ele colocou o nome da cidade, numa prova de humildade, ele colocou o nome da capital do Império Romano naquela área, de Constantinopla. E esse Constantino, ele falou, deixa eu me ajuntar com esses caras, senão eu estou perdido, eles vão tirar o meu poder. E aí sabe o que ele fez? Ele estatizou, transformou numa estatal a igreja. Vocês já viram o que acontece com as estatais, né? Muitas são bênçãos, mas muitas dão trabalho, sabe? A igreja que foi perseguida, de repente entrou numa fase de conforto, de acomodação, de repouso. Não foi uma bênção isso aí? Ninguém mais era perseguido. Constantino, se você procurar na história, no Google, vai falar assim, olha, eu peguei aqui e procurei no Google, ele falou assim, teve um papel fundamental em prol do cristianismo quando Licínio assinou em 313 depois de Cristo o Édito de Milão, decretando o fim da perseguição religiosa e garantindo oficialmente a legitimidade não só do cristianismo, mas também de todas as religiões. Não foi uma bênção? Foi nada. Sabe o que aconteceu? O povo dispersou, parou de orar, não precisava mais ficar em chama com Deus. Os líderes, os principais líderes que continuaram, eles se enclausuraram nos mosteiros, e enclausuraram a Bíblia, o povo ficou sem Bíblia. Ali formaram os monges e os padres, e ali deu início a pior época da história, que foi a Idade Média, que durou 1000 anos, do século IV até o século XIV, onde a Bíblia não era tocada
por nenhum homem a não ser aqueles que estavam dentro dos mosteiros. Encerrou esse tempo em 1516, quando Lutero pegou e fez a Revolução Presbiteriana, a Revolução Protestante. E na Revolução Protestante ele falou, a Bíblia tem que estar na mão do povo, ele traduziu a Bíblia para o alemão e jogou na mão do povo. De forma bem resumida, foi muito mais que isso. Então, meus irmãos, depois da Revolução, da Reforma, começou a estourar aqui, a colar, as pessoas ouvindo da palavra, e começou a ter momentos em que o Espírito Santo começava a movimentar multidões, e começou a se ouvir falar em reavivamento. Reavivar. Olha, está havendo um reavivamento, está havendo um mover do Espírito Santo no século XVIII, XIX, XX, XXI, e eu creio, meus irmãos, eu creio que o Brasil tem sede de Deus. O Brasil é uma pátria querida. Eu creio que aqui a gente anseia por mais de Deus, por fome da palavra, tem sede da palavra, tem sede do Espírito Santo. As pessoas são tementes, as pessoas são amorosas, e eu creio que aqui será o celeiro do mover de Deus, onde haverá muitas pessoas em chamas, tochas vivas, e no nome de Jesus vai acontecer isso nessa nação. Quem sabe vai acontecer isso nesse estado, quem sabe vai acontecer isso nessa cidade, e quiçá eu creio que pode acontecer na rua Eponina 390, em mim e você. Para você ser tocha viva, meu irmão. E sabe o que nós faremos? Daremos tudo o que temos para buscar o tesouro maior. E vai haver um mover de cidadania, vai haver um mover da ação do Espírito Santo. As pessoas andarão e estarão abençoando por onde passam, trabalhando com todas as pessoas, da mais alta classe até aqueles que são moradores de rua, sem distinção, e com poder e mover do Espírito Santo, sabe, meus irmãos? E deixa eu dizer uma coisa, o Espírito Santo, além de fazer tudo isso, ele é uma pessoa maravilhosa e é uma promessa de Jesus, e com isso eu já vou estar caminhando para o encerramento. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês, para que vocês entendessem muito bem o que aconteceu. Presta atenção. Em João 14, depois separa o texto, meus amados, que estão aí na projeção, de João 14, 16 e 26. Não precisa abrir, presta só atenção comigo aqui. Durante o tempo, lá em João 14, Jesus chega para ele e falou, olha, está chegando a minha hora, eu vou partir, e vocês sabem que meu destino é cruz. E aí os discípulos falaram assim, não, por favor, não faça isso. Não, tem que ser, mas fica tranquilo, não fica ansioso, não fica inquieto. Fica tranquilo, porque para onde eu vou, para a casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou preparar lugar, porque quando eu for para lá, eu voltarei, Jesus voltará. E vai nos levar para junto com ele para a morada celestial. Amém? Mas enquanto isso, Jesus estava inspirado naquele dia, ele até falou, take it easy, fica em paz. Fica tranquilo, né? Como diria o pastor César, você vai ficar numa atmosfera de amor. Pastor César, eu chamava ele de César, e ele tremia na cadeira quando chegou aqui, Ronaldo, porque toda vez que eu entrava na classe, eu não sei se era de recepção, se era curso de noivo, o que foi? Cadê o César? Hã? Casais? De noivos? Não, eu que determino o que é César. E você vai ficar na atmosfera do amor. Mas eu perseguia muito ele, principalmente porque naquela época a Argentina tinha ganhado do Brasil. E quando ele chegou para mim, falei, agora eu vou me vingar. Esse é um amadão, viu? Mas aí, ele falou, fique em paz. Não turbe o vosso coração. Porque quando eu for embora, projeta aí João 14, 16.
Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, um consolador, um cara muito legal para estar com vocês para sempre. Ele estava falando que mandaria um conselheiro, um consolador. Sabe quem é essa pessoa? Verso 26. Desculpa, 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Verso 26 agora, queridos. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Próximo, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Todas as palavras. Era uma promessa de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, logo em seguida, ali, depois da morte e ressurreição, ele apareceu para os discípulos, lembram-se disso? E no último quase versículo lá de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 49, veja o que Jesus disse para os discípulos. Ele disse: eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Qual promessa? De que Ele mandaria um Consolador, que Ele disse lá em João 14, certo? Todo mundo acompanhando? Ele mandaria um Consolador. Eis que eu envio para vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade. Tem uma versão também que diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Aqueles homens, eram 500 que ouviram, dos 500 somente 120 ficaram, em Jerusalém. E ficaram lá até o dia de Pentecostes. 120. Lembra da palavra do semeador? Semente em 4 terrenos, apenas um brotou. Senhor, eu clamo a Ti para que o povo que se reúne aqui na comunidade, todos permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Eu não gostaria que ninguém se desviasse. Eu não gostaria, sabe, a nossa tendência, meus irmãos, é não perseverar. Persevere. Você vai ver coisas como você nunca viu, olho algum viu, ouvido nenhum percebeu, ouviu, o que Deus tem reservado para nós. E, naquele dia depois, quando eles ficaram em Jerusalém, o que aconteceu? Aconteceu o fato que a gente falou do Pentecostes, onde as pessoas foram cheias, se transformaram em tochas vivas, e mudar a história da humanidade. Percebe que tudo isso aí foi um projeto de Deus programado para mim e para você? Consegue perceber isso? Você tem consciência disso? Escuta, meu irmão. Olha para mim. Você e eu estamos nas mãos de Deus. Salvos por Jesus, estamos empoderados pelo Espírito Santo para escrever, sabe o quê? As melhores páginas do livro da nossa vida que ainda não terminou. Sabia que tua vida é um livro que está sendo escrito? Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Tem muitas páginas do livro da minha vida, que foram escritas e que eu não gostaria de lembrar. Mas eu creio que as melhores páginas estão por ser escritas. Deus não olha o que nós erramos. Ele olha como nós acertamos. Deus não vive no ontem. Deus vive no hoje. E o que você faz do hoje, só você pode tomar essa decisão. Os melhores dias, as melhores páginas estão por ser escritas. Ame as pessoas. Ame os seus filhos. Ame os seus pais. Porque o Espírito Santo é amor.
Aceite as pessoas como elas são. Hoje ainda, liga para uma pessoa que faz parte do teu relacionamento e diga: estou ligando para você porque eu te amo. Pode ser que você não concorde com as atitudes dele ou dela, mas diga: eu amo você. E mais, com isso, vocês estarão fazendo parte de um outro livro, uma continuidade espiritual do livro de Atos que registrou o Atos dos Apóstolos. Você e eu estamos escrevendo juntos. E aí estará contado no céu o dia em que nós nos reunimos aqui, no meu caso hoje, dia 12 de setembro, e que você tomou uma decisão e disse: Jesus, eu quero estar em chamas para Deus. Eu quero ser uma chama viva. Eu quero andar e não me cansar, caminhar e não fadigar. Eu quero tocar com as minhas mãos e curar o enfermo, expulsar os demônios. Ah, Deus maravilhoso, eu quero. Anseio por mais de Ti. Você que nessa noite, queria que você curvasse a sua fronte por alguns segundos e fechasse os seus olhos. Você que nessa noite foi tocado pelo Espírito Santo, ouviu o chamado de Jesus, Jesus dizendo: olha, fica aí em Jerusalém, aqui na Rua Eponina é nossa Jerusalém hoje, a sua casa é o Jerusalém, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. E talvez você veio com uma angústia no seu coração. Essa angústia vai ficar tão pequena diante da grandeza de Deus. E eu vou orar e eu creio que o Senhor fará um milagre. Você que está ouvindo o toque de Deus e que quer seguir esse desafio, eu queria que só você se colocasse em pé para que eu possa orar por vocês. Coloque-se em pé se você deseja ser cheio do Espírito Santo. Onde você está mesmo, vai se levantando. Vai se levantando.